O mundo do entretenimento pode ser cheio de surpresas, e vezes o que vem à tona é difícil de acreditar. Como, por exemplo, a revelação de duas atrizes que passaram mais de 10 horas gravando uma cena íntima. Ou então, a chocante descoberta de que as paquitas precisaram se despir para mostrar seus corpos e comprovar que estavam no peso certo. É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Eu sou o Pockey e o tema de hoje é Confissões de atrizes que chocaram o mundo da TV. Em uma entrevista que gerou bastante repercussão, a atriz Aubrey Plaza contou uma experiência bastante desconfortável durante a gravação de uma cena do filme The To-Do List. Na época, ela estava se preparando para interpretar uma personagem que precisava explorar sua sexualidade antes de entrar na faculdade, e uma das cenas envolvia um momento íntimo. Aubrey revelou que, ao ler o roteiro, imaginava que a cena seria mais sutil, com um movimento discreto de sua mão. Porém, ao chegar para filmar, ela se deparou com uma situação bem diferente. A câmera estava posicionada de forma que capturava a cena por completo, sem os cortes que ela havia imaginado. Para sua surpresa, a direção foi bem clara e ela foi instruída a realizar a cena da maneira descrita no roteiro. De modo polêmico, Aubrey teve contato físico durante a filmagem, o que gerou grande repercussão na época. Aubrey falou sobre isso de forma bem humorada em uma entrevista com Conan O'Brien em 2013. No entanto, hoje em dia, esse tipo de situação geraria muitas discussões, já que as produções cinematográficas passaram a adotar práticas mais cuidadosas para respeitar os limites dos atores, como a presença de coordenadores de intimidade que ajudam a garantir que todos se sintam confortáveis durante as filmagens. Um exemplo recente disso foi a experiência da atriz Sydney Sweeney durante a gravação de cenas íntimas em Euforia, onde ela e outros membros do elenco contaram com a ajuda de um coordenador de intimidade para garantir que todos os envolvidos estivessem em um ambiente seguro e respeitoso. Susana Alves, famosa por interpretar a personagem Tiazinha nos anos 2000, fez uma revelação surpreendente sobre sua jornada após viver a personagem. Em uma entrevista dada a Léo Dias em 2023, ela contou que precisou realizar um ritual para se desvincular completamente de Tiazinha e encontrar sua verdadeira identidade. Apesar de todo o sucesso que a personagem trouxe, Susana explicou que em determinado momento sentiu a necessidade de se afastar de tudo aquilo para se reencontrar como pessoa. O que era pesado, que sempre foi pesado pra mim, foi esse universo da sensualidade que a Tiazinha proporcionava. Isso, pra mim, era pesado por mim mesma. Ela revelou que fez até mesmo uma queima simbólica das roupas da Tiazinha como uma forma de enterrar a personagem. Susana compartilhou que foi um período de luto pra ela, um processo necessário pra conseguir deixar Tiazinha pra trás e seguir em frente. Ela pintou o cabelo de ruivo, mudou seu visual e passou a se apresentar pelo seu nome verdadeiro, Susana, em vez de ser chamada por Tiazinha como acontecia com frequência na época. Além disso, a atriz afirmou que guardou alguns itens de sua época, como Tiazinha, como a máscara, como lembrança do impacto que a personagem teve na sua vida. Ela reconhece a importância da personagem em sua trajetória, mas também destacou que foi essencial para sua saúde emocional se distanciar desse papel. Em sua entrevista, ainda compartilhou que esse luto durou cerca de 10 anos e que, como atriz, levar os personagens para uma vida pessoal é um processo difícil, que às vezes exige até mesmo terapia. A gravação de Azul é a Cor Mais Quente foi marcada por um episódio que gerou grande repercussão nos bastidores. A película, que conquistou diversos prêmios, inclusive a Palma de Ouro em Cannes, tratava de temas como descoberta sexual e o relacionamento entre duas mulheres, com uma cena de intimidade muito comentada por sua intensidade e duração. No entanto, o que poucos sabem é que essa cena causou muito desconforto para as atrizes, especialmente pela forma como foi filmada. Léa Seydoux e Adele
Kelly Exarchopoulos, as protagonistas, relataram que a cena de sexo, que durou cerca de 7 minutos no filme, exigiu mais de 100 tomadas. A pressão veio diretamente do diretor, Abdelatif Kechiche, que insistiu para que as filmagens continuassem sem pausas, fazendo com que as atrizes passassem por sessões longas e extenuantes, que duraram mais de 10 horas. Para garantir que a filmagem fosse realizada de acordo com as intenções do diretor, as atrizes usaram próteses de região íntima, devido ao desgaste físico causado pela repetição das cenas. Além disso, a pressão foi tanta que Adele chegou a chorar, sentindo fortes dores durante as gravações, mas foi impedida de interromper a cena. Lea, por sua vez, revelou que a forma como o diretor conduziu o filme foi além do que as atrizes poderiam suportar, e ela acredita que nem mesmo a presença de um coordenador de intimidade, uma prática que hoje se tornou comum em sets de filmagem, teria sido capaz de amenizar a situação. Sininha de Paula, ex-diretora da televisão Globo, se tornou uma das vozes mais importantes no caso envolvendo Március Melliam. Ela revelou publicamente o ambiente tóxico em que trabalhou e contou como, ainda jovem, foi vítima de uma situação grave, em que Március, seu chefe na época, sugeriu que ela teria que se submeter a exigências pessoais íntimas para garantir a continuidade de seu contrato. A partir dessa experiência, ela passou a ser uma das figuras de apoio às mulheres que denunciaram o comportamento de Március. O caso de Március, que inicialmente se desenrolou em 2019, quando a atriz Dani Calabresa fez uma denúncia contra ele, gerou uma série de relatos similares de outras mulheres que também sofreram com atitudes inadequadas e comportamentos excessivos. Mesmo com a negativa de Március, que disse que havia cometido apenas erros e não abuso, as vítimas seguiram com seus depoimentos. E aí chegou e falou assim, se você comigo, você ganha o que você quer ganhar. As denúncias levaram a consequências para Március. Após ser afastado em 2020 da televisão Globo, ele passou a ser investigado por violência psicológica e acusado de manter um ambiente de trabalho tóxico, com comportamentos que incluíam contato físico excessivo e inadequado com as colegas de trabalho. Em 2023, Március Melliam se tornou réu por crimes cometidos contra 3 mulheres, incluindo as atrizes Carol Portes e Georgiana Góes, e uma funcionária que preferiu manter sua identidade em sigilo. Apesar disso, ele continua negando todas as acusações enquanto o processo segue em andamento. Uma atriz e apresentadora conhecida internacionalmente enfrentou uma batalha difícil contra a anorexia desde a adolescência, compartilhando ao longo dos anos detalhes dolorosos sobre os impactos dessa luta em sua vida. Jamela Jamil, famosa por interpretar a vilã Titânia em Mulher Hulk, Defensora de Heróis, série lançada em 2022, revelou como o distúrbio alimentar trouxe consequências devastadoras para sua saúde física e emocional. A relação de Jamela com a anorexia começou aos 12 anos, após um episódio marcante em que foi obrigada a se pesar na frente de sua turma para um projeto escolar. Esse momento abalou profundamente sua autoestima, desencadeando uma obsessão pela magreza, que ela acreditava ser essencial para a aceitação. Mais tarde, ao ingressar no show business, onde padrões de beleza rigorosos são a norma, a pressão para se manter magra tornou-se ainda mais intensa. Os danos físicos causados pela anorexia foram graves. Jamela revelou que o distúrbio destruiu sua densidade óssea e causou sérios problemas em órgãos vitais, como fígado, rins, coração e sistema digestivo. Durante a adolescência, ela tomou tantos laxantes que se surpreende por não ter causado ainda mais danos. Embora tenha começado a se alimentar regularmente aos 19 anos, ela admite que só conseguiu adotar uma alimentação saudável aos 30. Para Jamela, sua carreira artística foi frequentemente colocada em segundo plano. Ela descreveu que sua ocupação de verdade durante muitos anos era se manter magra, muitas vezes recorrendo a dietas restritivas ou tratamentos recomendados por celebridades. Esse comportamento deixou marcas profundas, levando-a a se sentir exausta e obcecada por grande parte de sua juventude.
Nos anos 1980, o grupo das Paquitas marcou a televisão brasileira como assistentes de palco no programa da Xuxa. Mas nem tudo na vida delas foi só brilho e diversão. Kátia Paganotti, a miúcha, que fez parte da segunda geração de Paquitas, compartilhou recentemente, em 2024, algumas memórias daquela época que geraram bastante repercussão. Ela contou que quando tinha 12 anos, ela e as outras Paquitas foram chamadas para uma reunião na casa de Marlene Matos, a diretora do grupo. Segundo Kátia, a reunião foi um pouco diferente do que elas imaginavam. Marlene pediu que todas as meninas se despissem para verificar se estavam dentro do peso certo. Foi uma situação bem constrangedora, e Kátia não escondeu como isso a impactou naquela fase da vida. Em resposta, Marlene Matos negou o ocorrido, dizendo que isso nunca aconteceu e que a história não era verdadeira. Ela explicou que sempre teve o objetivo de cuidar do bem-estar das Paquitas, mas que esse tipo de situação realmente não faz parte da sua memória. A famosa cena de Instinto Selvagem, onde Sharon Stone se senta de maneira provocante, continua sendo uma das mais lembradas da história do cinema. O que muitos não sabem é que durante a filmagem, Sharon tomou uma decisão ousada. Ela não usou roupa íntima, o que trouxe ainda mais impacto à cena. Essa escolha gerou bastante repercussão na época, transformando a cena em um dos momentos mais icônicos do filme. Nice. Sharon confessou que estava nervosa, sem saber como o público reagiria a uma cena tão ousada. Para interpretar Catherine Trammell, ela sabia que precisaria ser corajosa, e foi exatamente isso que fez. Porém, ela também se surpreendeu com a repercussão que a cena teve ao longo dos anos. Com o tempo, Sharon refletiu sobre o impacto daquele momento e como ele se tornou um dos maiores marcos de sua carreira. Foi um desafio enorme, mas também uma oportunidade de deixar sua marca no cinema, fazendo de Instinto Selvagem um filme inesquecível. Hollywood é um lugar conhecido por criar estrelas, mas também por derrubá-las. Nos bastidores, muitos dos que brilham nas telas enfrentam um preço altíssimo para manter o status de ícones. Judy Garland, famosa por interpretar a adorável Dorothy em O Mágico de Oz, foi uma das maiores vítimas desse sistema implacável. Quando ainda era uma adolescente, trabalhando incansavelmente nos estúdios da MGM, ela já começava a sentir as consequências do que a fama exigia dela. Em 1967, durante uma entrevista com Barbara Walters, Judy compartilhou o sofrimento que enfrentou. Ela revelou como, ao longo dos anos, foi constantemente forçada a seguir dietas restritas e se manter acordada para cumprir a agenda exigente de filmes. Para aguentar o ritmo, os médicos do estúdio a prescreveram pílulas estimulantes e sedativas. Ela falou sobre os dias em que tomava pílulas para não dormir e, em seguida, usava outras para conseguir descansar. Essa era a rotina da estrela que se tornaria conhecida no mundo todo, mas a um custo altíssimo. Essas práticas que pareciam normais na época eram cruéis e prejudiciais. Elas acabaram afetando sua saúde física e mental. O que deveria ser uma carreira gloriosa se transformou em uma longa batalha contra vícios e doenças. A pressão de ser perfeita a todo momento, a cobrança por uma imagem irretocável, tiraram a juventude de Judy e, com o tempo, minaram suas forças. Em junho de 1969, aos 47 anos, a vida de Judy Garland chegou ao fim de maneira trágica. Sua morte foi resultado de uso excessivo de uma substância para insônia. Ela estava em Londres, vivendo uma vida marcada por altos e baixos, quando seu corpo, cansado demais, não resistiu. Além disso, sua saúde já estava severamente comprometida por cirrose hepática, consequência do abuso de álcool. A dor de carregar traumas pode ser algo invisível, mas muito real. E Gisele Itier, atriz conhecida por seus papéis marcantes na televisão, revelou um pouco dessa luta pessoal. Durante um podcast ocorrido em 2024, Gisele abriu o coração sobre momentos difíceis que viveu no passado. Ela compartilhou que na adolescência passou por experiências dolorosas que marcaram sua vida. Desde muito nova, começou a lidar com a pressão do olhar dos outros, sentindo-se incomodada com a forma como seu corpo era tratado
e observado. Esse desconforto foi crescendo, até chegar em um episódio que mudou tudo em sua vida. Ela teve intimidade com outra pessoa sem seu consentimento, o que a afetou profundamente. A partir desse momento, Gisele começou a sentir que sua vida estava fora de controle. Ela contou que foi nesse ponto que os distúrbios alimentares e a depressão começaram a aparecer como uma tentativa de lidar com tudo o que estava acontecendo por dentro. Ela se sentia perdida e culpada, e foi aí que chegou a um ponto de extrema dor. Gisele revelou que, em meio a tudo isso, chegou a acreditar que não conseguiria seguir em frente e teve vontade de não viver mais. Tinha 17 anos. Um dia, ele insistiu para sair. Eu só pedi 2 sucos de laranja. No dia seguinte, acordei machucada, mordida e com sangue. No entanto, a atriz revelou que falar sobre isso publicamente foi um passo importante, não apenas para ela, mas também para outras mulheres que podem estar passando por situações semelhantes. Gisele enfatizou a importância de enfrentar as dores mais profundas, entender que, ao compartilhar, muitas vezes conseguimos encontrar forças para seguir em frente. Ela também mencionou que essa dor que foi sua acabou tocando muitas pessoas, mostrando que ninguém precisa passar por isso sozinho. Gisele Thier é uma atriz mexicana naturalizada brasileira, muito conhecida por seu trabalho na televisão brasileira. Ela ficou especialmente famosa por seu papel como a protagonista Bela na novela Bela, A Feia, 2009, que foi um grande sucesso de audiência. Em uma entrevista ao Yaha Podcast em março de 2022, Carina Bach compartilhou suas experiências com o meio artístico e o que a levou a se afastar da televisão. Ela ficou famosa por seu papel como a personagem Tina, na novela Da Cor do Pecado. Com o tempo, Carina foi se afastando desse universo e revelou como algumas situações a marcaram profundamente. Durante a conversa, Carina relatou que em algumas festas, principalmente em casas de diretores, presenciou cenas que a chocaram. Ela falou sobre a presença de atores em festas que envolviam intimidade em grupo e uso de substâncias ilegais, situações que a deixaram muito desconfortável e a fizeram repensar sua carreira. Com mesa, com na mesa, um com o outro, com 3, com 4. E tudo aquilo, assim, me angustiava muito, porque eu não me encaixava. Ela também mencionou como passou a refletir sobre os personagens que interpretava, percebendo que algumas falas e atitudes não estavam alinhadas com seus próprios valores. Esse desconforto a fez questionar se deveria continuar na profissão. Carina falou ainda sobre a dificuldade de atuar em cenas de beijo e abraço, especialmente porque já era casada na época e sentia que, segundo suas crenças religiosas, aquilo poderia ser visto como um comportamento inadequado. No final, Carina explicou que seu afastamento da televisão não foi só por questões profissionais, mas também por uma mudança interna de crenças e valores, depois de se converter ao evangelho. Drew Barrymore tem sido bem aberta sobre os altos e baixos da sua vida, e sua história definitivamente não é para qualquer um. Conhecida pelos papéis em filmes como E.T., O Extraterrestre e Como Se Fosse a Primeira Vez, começou a brilhar ainda criança, mas também teve que enfrentar inúmeros desafios, muitos deles bem pesados. Ela foi uma das atrizes mirins mais famosas da sua geração, mas a fama precoce veio com um preço alto. Começou a atuar aos 6 anos, e com 10 anos já estava imersa em um ambiente de substâncias e comportamentos destrutivos. E a situação em casa não ajudava em nada. Drew cresceu em um lar instável e abusivo, o que a levou a se internar em uma reabilitação pela primeira vez aos 13 anos. Ela demorou para aceitar que tinha um problema sério com a dependência, mas com o tempo foi ficando clara a gravidade da situação e ela passou a lutar pela sua recuperação. Sua relação com a mãe também foi bastante turbulenta, e aos 14 anos ela se separaram com pouca comunicação desde então. Mesmo assim, Drew nunca deixou de ajudar sua mãe financeiramente, algo que ela revelou em sua autobiografia Wildflower. Além de atuar, Drew se dedicou ao seu próprio programa de TV, mas até mesmo sua agenda lotada não a impediu de compartilhar algo sério: a privação de sono. Em uma fase de sua vida, ela precisou tirar um tempo para lidar com isso, e ainda espera pela ajuda dos tratamentos hormonais, terapia de reposição hormonal, para finalmente conseguir dormir mais do que 3 horas por noite. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, falei, tchau!